pessoal, bem-vindo a mais um Descomplicado Entrevista. Hoje temos o prazer de ter aqui o professor Carlos Lobo, professor do Instituto de Geociências da UFMG, Belo Horizonte, e especialista em migração e mobilidade. Né? Carlos, muito obrigado pela presença. Eu agradeço, Douglas. É sempre bom a gente participar de momentos como esse, né? Não apenas no evento, mas agora em uma conversa aqui aberta e aberta ao público. Né? Então, estamos aí. Muito bacana. Então, Carlos, vamos falar um pouquinho sobre mobilidade. Vamos falar, né, sobre movimentos pendulares, né, e outros tipos de mobilidade. Né? Fala um pouquinho para a gente do que é um movimento pendular. É interessante, Douglas, você ter falado isso, né? Porque nós estamos agora na 21º encontro, né, da ABEP, né? Aqui em Poços, né? E fico feliz em ver algumas das sessões aqui sendo apresentados trabalhos sobre esse termo. Né? A mobilidade pendular é um fenômeno típico, não exclusivo, de grandes áreas metropolitanas, de grandes cidades, né? E isso tem chamado muita atenção na atualidade por conta de ser um fenômeno que tem crescido, né? Tem ampliado as suas formas, né? Não apenas a clássica mobilidade diária, né? Trabalho-estudo, o trabalho residência-estudo, residência-trabalho, mas outras formas que envolvem tempos diferenciados, distâncias diferenciadas e significados variados. Né? Então é como se fosse um pêndulo, né? Exatamente. A pessoa sai de casa pela manhã, vai para o trabalho, retorna no final da tarde, né? Por isso pendular. Isso. O termo foi cunhado, né, exatamente fazendo alusão a esse movimento do pêndulo, né? Porque no início, quando os primeiros estudos começaram a surgir, eles eram frequentemente diários, né? Então fazia referência àqueles movimentos entre residência, né? Trabalho, que é o característico e típico, mas também do movimento residência, estudo e outras finalidades. Né? Então, como a gente estava falando, ele surgiu do próprio crescimento das cidades e do processo de urbanização, da necessidade que se tinha da mão de obra nessas cidades que muitas vezes não tinham condições ou por uma questão do mercado imobiliário, se viam obrigados a morar mais distantes. Não raro, em outros municípios do entorno, tendo a necessidade de fazer os deslocamentos para fins de, normalmente, trabalho ou estudo. Agora, um erro muito comum das pessoas é confundir esse tipo de mobilidade, o movimento pendular, como se fosse um tipo de migração. E aí você vê alguns livros, de forma errada, colocando o termo migração pendular. Por que não pode falar em migração pendular? Por que isso está errado e por que o nosso telespectador aí do canal Descomplicado não vai cometer esse erro? Na verdade, existem várias formas de mobilidade, né? As mais conhecidas e mais frequentes no nosso meio são a mobilidade pendular e a migração, né? Embora ambos sejam movimentos no espaço, né? Definidos em pontos ou intervalos de tempo, a diferença essencial entre eles é que, no caso da migração, você tem a mudança do local de residência, a fixação em outro ponto no espaço, enquanto a mobilidade pendular não, esses deslocamentos são recorrentes e não envolvem mudança de local de residência, apenas mudanças de local de trabalho e de estudo, que às vezes pode ser o mesmo, uma pessoa pode trabalhar ou estudar em um município diferente daquele que reside, ou pode ser diferente, ele residir em um município, trabalhar em um outro e estudar em um terceiro município. Então são situações muito comuns nos dias de hoje, né? Tendo em vista a complexidade que se tem no espaço urbano e metropolitano, que às vezes exige que uma pessoa tenha que fazer esses deslocamentos, né? E que hoje em dia cada vez mais ficam mais complicados em função dos problemas que as grandes cidades têm experimentado no acesso e na mobilidade. É verdade. E Carlos, fala um pouquinho para a gente o seguinte, para quem quer estudar o tema, quais são as bases de dados disponíveis? O que existe para a gente explorar? No caso brasileiro e em vários outros países do mundo, a principal base de dados para se fazer análise de mobilidade pendular são os censos demográficos, né?
No nosso caso, o quesito que avalia, que permite com que a gente avalie esse tipo de mobilidade foi introduzido no Censo Brasileiro em 1980. Desde lá ele é mantido, à exceção de 1991, que foi suprimido, mas a partir dessa variável é possível, como a gente tem a identificação do município de residência e dos municípios de trabalho e ou estudo, é possível fazer essa análise de deslocamentos diários, né? Em algumas versões do censo, inclusive é possível você identificar os movimentos que são diários daqueles que não são diários, que estão se tornando cada vez mais frequentes nos dias de hoje, né? Às vezes o trabalho permite com que o sujeito more num local diferente daquele exatamente da sua empresa em que ele trabalha, que ele pode fazer deslocamentos irregulares, não necessariamente diários, mas isso é presente. Outra base de dados que são utilizados, inclusive eu mesmo utilizo em vários dos meus trabalhos, são as chamadas pesquisas origem e destino, né? Que são pesquisas que foram produzidas, a primeira foi produzida em 1967 para a região metropolitana de São Paulo. Para Belo Horizonte ela foi produzida a partir de 72. Normalmente elas são pesquisas cuja coleta de dados é feita um ano pós-censo. A última OD de Minas Gerais foi 2012. 12? Exatamente, 2012. Ela é coletada no ano subsequente ao censo e divulgada e disponibilizada no ano seguinte. Então, normalmente elas são de 72, 82 e assim por diante até chegar à última versão. E aí a origem e destino, né, essa pesquisa, ela vai ter muito mais detalhes do que o censo, não é verdade? Ela tem mais detalhes dos deslocamentos e dos modos de deslocamento e menos detalhes no que diz respeito à qualificação das pessoas que fazem esse deslocamento. Então, o censo, por exemplo, traz muito mais informações sobre as pessoas que fazem o deslocamento. É possível fazer compatibilização das bases, porque as últimas versões da OD, elas tiveram o cuidado de adequar a base cartográfica, os recortes espaciais e alguns dos quesitos do censo. Então, é claro que cada entrevistado, né, cada pessoa que é coletada a informação é distinta, mas as unidades espaciais são as mesmas. Então, é possível fazer algumas análises considerando que essas unidades são compatíveis, né? Então, as ODs permitem, por exemplo, coisas que o censo não permite, você avaliar o modo com que esse deslocamento é feito, o meio, né? Se é por veículo particular, se é por transporte coletivo, tipo de transporte coletivo, se é a pé, né? Então, ela traz detalhes com relação aos trajetos, né? Aos pontos de parada, porque às vezes os deslocamentos são múltiplos, né? Hoje em dia nós temos que, em vários momentos, fazemos deslocamentos múltiplos de casa a trabalho, volta para casa, vai para o trabalho, vai para o estudo, né? Então, a OD permite fazer esse mapeamento desses deslocamentos, coisa que não é possível com o censo. Eu vi um trabalho recente que eu achei muito interessante, que foi utilizado dados de smartphone para monitorar o deslocamento dessas pessoas e mostrando padrões de deslocamento durante o dia. E, inclusive, num caso de um desastre ambiental numa determinada cidade, mostrando, né, como que essas pessoas se comportam no momento pós-desastre. Então, a tecnologia ela pode ajudar muito, não é, nessas pesquisas? Sim, claro. Especialmente no que diz respeito aos fluxos, né, aos deslocamentos. Então, não apenas os smartphones, mas, por exemplo, aplicativos de mobilidade urbana, transporte coletivo, hoje em dia eles são passíveis de usar porque eles permitem a geolocalização, né? Então essas geoinformações que permitem a identificação no espaço, elas trazem um input a mais nessas pesquisas de mobilidade, né? Elas permitem avaliar especialmente o fluxo. É claro que uma pesquisa mais qualitativa, como eu falei, das pessoas que fazem esses deslocamentos, elas acabam requerendo, né, ou pesquisas diretas ou utilização dessas bases tradicionais a que me referi, que são o censo e a própria OD. Mas existem outras pesquisas específicas para tratar sobre a questão da mobilidade, a mobilidade pendular e as outras formas, como eu mencionei, né, dentre elas as mobilidades sazonais e por aí vai. Carlos, o que as últimas pesquisas da área aí têm apontado
em relação a padrões, ao que tem mais sido estudado aí em relação a movimentos pendulares? Existem várias vertentes, Douglas. Eu posso certamente destacar algumas para vocês. Como eu estava falando, a mobilidade pendular ela tem significado distinto da migração. Isso. Então, é um tipo de mobilidade que mantém boa parte dos vínculos, tendo em vista que a pessoa não muda o local de residência. Verdade. Então, por exemplo, elas permitem avaliar a ampliação espacial ou a abrangência espacial da influência metropolitana, né? Então a gente consegue ver, por exemplo, um dos trabalhos que eu apresentei aqui, buscava exatamente mostrar isso, que a urbanização, a extensão da influência da metrópole tem se estendido a áreas cada vez mais distantes, né? Tendo em vista, às vezes, a necessidade ou as escolhas pessoais das pessoas, a escolha das pessoas em residir em locais cada vez mais distantes do centro metropolitano. E eu já ouvi falar até que essa política pública para que o preço do ônibus seja praticamente o mesmo para as áreas mais distantes, do ponto de vista de inclusão da população, de certa forma acaba estimulando também com que se construa e que se more mais cada vez mais distante. Sim, claro. E a gente não pode se esquecer que nós experimentamos, no caso brasileiro, um crescimento muito grande do transporte individual, né? Que tem as suas vantagens, mas ele é um grande problema que os centros urbanos experimentam, né? De gerar um congestionamento bastante acentuado, né? Nas áreas urbanas. Então, às vezes, o transporte coletivo por ônibus, outras formas de transporte, têm permitido que essas pessoas residam em áreas cada vez mais distantes, né? E optem por fazer um menor deslocamento para a área central, né? Tendo em vista os gargalos que ali se encontram. E, por exemplo, você estava fazendo menção a outras possibilidades. Recentemente eu orientei uma aluna da Escola de Engenharia em que uma dos indicadores que ela avaliou tentava exatamente avaliar o grau de integração metropolitana. Então, nós construímos alguns indicadores para avaliar até que ponto os municípios que fazem parte das regiões metropolitanas são realmente integrados a essa região, né? Do ponto de vista da mobilidade? Exatamente. Legal. Porque a mobilidade pendular foi um dos critérios utilizados, né, por exemplo, nos Estados Unidos, para definir essas áreas metropolitanas. E no Brasil, do ponto de vista conceitual, ela também faz parte. Embora muitos municípios ditos metropolitanos são incluídos nessa categoria por questões políticas. Mas a mobilidade é, sim, um importante indicador de integração, né? Porque, na verdade, a pessoa que faz esse deslocamento mantém os seus vínculos de trabalho ou estudo com o núcleo metropolitano. Bem legal. Bom, Carlos, é muito bacana, né? A gente aprendeu bastante aqui hoje sobre movimentos pendulares, sobre mobilidade, né? E agradeço muito a sua entrevista e muito obrigado. Eu que agradeço e, precisando, chame. Com certeza. Tá joia. Gente, então até o próximo Descomplicado Entrevista. Até mais.